Não, gente, obviamente o Vasco não está proibido de contratar jogadores brasileiros, mas é justamente essa a minha crítica. Tem 3 anos de gestão e, pelo visto, com o Edmar, isso se acentuou muito mais, que o Vasco simplesmente fechou completamente os olhos para o futebol brasileiro. E essa janela é mais disso. Aí tenta contratar jogadores jovens, jogadores promessas sul-americanos, colombianos demais. Agora, sei lá, tem colombiano, tem equatoriano, tem suíço, tem angolano, e a gente simplesmente se fecha para o futebol brasileiro. Aí depois disso, que o chileno, o Pedrinho fala, o chileno Jean David é ruim? Era de seleção? Que o Inestroso é ruim? Não, eles só não estão adaptados. Então por que continuam contratando? Eu entendo que isso são ofertas de mercado, mas nessas ofertas de mercado, você contrata quando você já tem um time base pronto. Porque, por exemplo, se você compra o Jean David numa situação em que você precisa urgentemente de um ponta porque seu time está sem, você não pode exigir a ele tempo de preparo, tempo de adaptação. E nem isso pode exigir que a torcida espere, porque vocês não deram um time para ela, então ela quer os resultados óbvios. O Inestroso é a mesma situação. Como é que você contrata ele sendo que você não tem ponta direita? Obviamente ele vai ser a única solução e a torcida vai ficar puta, porque não tem tempo para isso. Você faz esse tipo de contratação quando você tem uma base montada. Cara, eu tenho teoria de que o Fluminense entendeu como funciona o futebol brasileiro. Eu já falei até isso em outros vídeos. Por quê? O Fluminense nunca vai ser um time do Brasil. Um time como o Flamengo, como o Palmeiras, time da primeira prateleira. Teve na época da Unimed, porque a Unimed investiu muito, e se eles tiverem outro investidor grande, que vai investir a troco de porra nenhuma, beleza, mas o futebol já não é assim. Não pega mais. Então o Fluminense é aquele time que está sempre comendo pelas beiradas. Se alguém der mole, ele vai lá e ganha. Por quê? Porque ele está sempre por lá, disputando Liberta, disputando Copas. Então, times derem mole, por exemplo, ano passado, não pegou um Flamengo, não pegou um Palmeiras, foi lá e classificando, foi eliminado para o Vasco que nós temos. Eles sempre estão lá disputando. Se alguém comer beirada, eles estão lá. Dito isso, é um time de extremo respeito, porque classifica sempre a Liberta, está sempre no top, está sempre nas Copas. Por quê? O Fluminense entendeu o seguinte, cara, temos bons jogadores no Flamengo, no Palmeiras, no Galo, no Cruzeiro. Só que às vezes o cara é bom e já é acostumado no futebol brasileiro, 5 anos de futebol brasileiro, só que o time tem um melhor, ou ele não se encaixou no elenco. E aí eles pegam esses jogadores baratos, aí vão pegando o Thiago Silva, vão pegando o Keno, vão pegando o Cano, que saiu do Vasco, aí vão pegando o Hulk, aí estão atrás do Cebolinha, vão atrás tipo de jogadores que já têm conhecimento do futebol brasileiro. Não são top 10, não são top 10, mas são bons jogadores e se adequa a um time de bons jogadores. E aí nessa você pode sim fazer contratações pontuais, de promessas, claro que pode. Inclusive as únicas contratações do Fluminense que não costumam dar certo são essas. Só que eles entenderam como funciona o futebol brasileiro. O Vasco não. O Vasco é gastos com o Jean David, com o Ed Augusto, com o Maxime Rodrigues, com o Emerson Rodrigues. Aí tá atrás agora nessa janela de mais promessas como essa. E a cada 30 anos vem o Andrés Gomes. Mas o Andrés Gomes é bom, eu concordo. Mas ele é um bom também colombiano que também precisa se adaptar ao futebol brasileiro. O próprio Renato Gaúcho falou sobre isso. Porque ele é extremamente peladeiro. Aí dribla, não sabe o que fazer depois. O chute dele é muito fraco. Não está acostumado no futebol brasileiro que você precisa ser objetivo antes de qualquer coisa. Você precisa de gol, você precisa de assistência, senão você vai ser cobrado. Aí vem com o Inestrosa, por exemplo. Vem com o Rojas, entrega 10 para ele. Um menino completamente perturbado da cabeça, não entende como é o futebol brasileiro. E o Vasco se fecha completamente no futebol brasileiro. Carlos Vinícius dando sopa no Grêmio, não pode ir atrás. O Vasco simplesmente se fecha no Flamengo. O próprio Cebolinha seria uma excelente opção. Seria dono do Vasco, titular absoluto. A gente nunca pega essas sobras de futebol brasileiro, gente que já está acostumada aqui. Tanto que essa foi uma das piores primeiras janelas do Vasco na história. Qual o único jogador que deu certo e está carregando esse time? Cuiabano. Por quê? Porque o Cuiabano foi campeão no Brasil já com o Botafogo. Já estava acostumado. E mesmo sendo reserva por lá, foi a melhor opção. Porque nós precisamos de ver o mercado interno. No Havaí, fiz um vídeo recente sobre aquele jogador da Série B. Excelente número. É muito melhor adaptado ao futebol do que qualquer jovem colombiano, qualquer jovem africano, qualquer jovem da puta que pariu que nunca conheceu o futebol brasileiro. Se for um craque da Europa, como a gente pegou o Paia, tudo bem. Mas o Vasco nunca vai atrás de craques. Então, se for para pagar um valorzinho a mais, pegue alguém que já está acostumado com o futebol brasileiro. Primeiro monta uma base que não seja uma base de jogadores jovens, mas uma base de time. De jogadores competitivos do futebol brasileiro, não estou falando craques, estou falando de jogadores competitivos do futebol brasileiro, e a partir daí você começa a fazer promessas, a gastar mais dinheiro, mas quando você tiver uma base montada, que base que o Vasco tem hoje?
Dois zagueiros que contratou jovens dessa mesma situação, uma oportunidade de mercado com o colombiano. O Cuesta veio através de falha. E o Vasco preferiu o Cuesta, por exemplo, que o Natan, que do mal, no jogador campeão pelo Galo, condicionado ao futebol brasileiro, que já conhece, mas preferiu o Cuesta, um jovem colombiano, que pode dar certo daqui a 2, 3 anos, pode dar certo a partir do próximo ano, mas esse ano já deu muito errado e foi muito mal. E o Vasco preferiu isso que um xerife brasileiro, que receberia muito menos, custaria muito menos. O Vasco se fecha para o mercado brasileiro. É uma falta de conhecimento. O senhor Edmar que faz isso. Aí que eu sou um conhecedor de promessas colombianas. Porra, tudo bem. Mas primeiro faz isso numa posição que já esteja boa. E esse conhecedor não tá conhecendo porra nenhuma, porque as contratações do Vasco são horríveis. Aí tá atrás do Yeboah equatoriano. O time do Venezia acabou de dizer que não quer mais. Perdeu um tempo do caralho. Sendo que o futebol brasileiro todo mundo se conhece. Tem Maracutaia, mas todo mundo se conhece. Não precisa de tempo de adaptação. E o Vasco não tem tempo de adaptação. Contrata jogadores que precisam, que estão no futebol brasileiro. Eu não entendo por que o Vasco se fecha tanto para o futebol brasileiro. Que contratações que a gente teve, que a gente pegou daqui. Jogadores bons que estão de fora. Hulk deu sopa, não foi atrás. O Fluminense pegou. O futebol brasileiro é assim, sempre foi. Monta uma base de time. O Fluminense entendeu como é que faz isso. O Fluminense não tem dinheiro, não tem torcida. Eles não têm como ser um dos times tops do Brasil. Mas eles sempre vão comendo pelas beiradas e por isso eles estão sempre lá em cima. Aí vocês preferem isso ou o Vasco? Que tá sempre brigando para não cair. Que pode ter um ou outro que vira craque. Mas se esse virar craque, o que vai adiantar? Que ele vai ser um craque sozinho como o Verratti, que não vai ter outros jogadores lá. E aí vai adiantar de porra nenhuma. Não que o Verratti seja craque, ele nunca foi, mas entregou muitos gols. E não vai adiantar de porra nenhuma, porque todas as outras, para uma dar certo, todas as outras dão errado. É muito difícil dar certo. Contrata uma coisa no básico. Contrata uma coisa no óbvio. Tanta gente não sabe que já conhece o futebol brasileiro e vocês vão atrás. Aí se o cara dá certo, o que vocês vão fazer? Vão vender logo depois. Aí do que vai adiantar? Que base de time foi montada? Não tem uma base de zagueiros. De laterais eu posso dizer que tem uma base, é a única posição, porque de volante também já está atrás de De Ossa, por exemplo. Meio campo nós não temos. Centroavante nós não temos. Pontas não temos. Aí foi atrás de quem? O único que deu certo nesse time que eu falo, pô, esse aí é titular. Léo Jardim, mas ele é brasileiro, conhece o futebol brasileiro e goleiro é diferente. Goleiro não precisa de tanta adaptação. Você é bom, você não é. Mas é impressionante o quanto o Vasco se fecha pro mercado brasileiro. E que continua se fechando. Isso é uma loucura. Até quando vai normalizar isso? Aí já perdeu a janela inteira, já vai enfrentar o Independente, já vai enfrentar o Fluminense e perdeu a janela inteira, não contratou ninguém. Por quê? Porque quer a promessa da puta que pariu de cara ali o futebol, o mercado brasileiro. Jogador da Série B, jogador que não tá, que a gente pode pegar da Série A como oportunidade. O Arana, o Fluminense agora. Tem tantos jogadores que são oportunidade. Pô, vocês estão oferecendo 10 milhões de euros no De Ossa. Porra, pegava o Gabriel Peck, se lesionou no Cruzeiro, mas isso não aconteceria aqui. Conhece o futebol brasileiro. Foi o ponto do Vasco do brasileiro com mais participação em gol em 2023. Entregou assistência, conhece a gente. Por que não foi nele? Porque sempre o produto do vizinho que fala portunhol é melhor que o nosso. É inacreditável. Para mim isso é uma falta de gestão. Para mim é uma falta de aprendizado. É inacreditável isso. Dito isso, rapaziada, eu preciso de inscrição de todos vocês. Eu quero chegar a 10 mil inscritos, eu preciso de vocês para isso, trazendo sempre aqui vídeos de opinião, promovendo o debate. E deixe seu like, deixe seu comentário sobre o que você acha sobre isso, sobre o Vasco no mercado brasileiro sendo ignorando completamente o nosso mercado. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Calil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca. Você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$30, coqueteleira por R$10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.